Olá pessoal, eu estou de volta, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Fundamentos de Freios e seus Componentes. Eu dei uma pequena parada desde o ano passado, eu tive que fazer essa parada por questões médicas e tudo mais, mas eu estou iniciando agora a 21ª aula e eu vou tentar fazer aulas mais curtas e postar para vocês mais vezes durante a semana, quem sabe. Eu pediria que, se vocês não se inscreveram ainda no curso, por favor se inscrevam, compartilhem com o maior número de pessoas possíveis, porque esse curso ele é muito completinho, ele é bem legal e quem está fazendo escola técnica ou mesmo se interessando por fazer uma futura ramo de engenharia ou está cursando um curso de engenharia de chassi, engenharia mecânica, fatalmente vai esbarrar na parte de freios e seus componentes. Então esse curso eu estou fazendo com a maior boa vontade do mundo, eu espero que vocês gostem e se gostarem deixem um likezinho para a gente ter cada vez mais inscritos e a aceitação do curso, ok? Então vamos lá. A gente vai analisar rapidamente servos, freios, válvulas e cilindros de roda. O que são servos, freios, válvulas e cilindro de roda? São equipamentos que auxiliam na ação de frenagem e na geração de força de frenagem nas instalações das curvas de frenagens ideais, como a gente vai ver mais para o futuro. Então vamos analisar na sequência servo-freio, verificar válvulas e cilindros de roda depois, posteriormente. Instalação básica de freio, que vocês já mostrei várias vezes, mas não custa recordar. Esta aqui é uma instalação típica numa configuração disco-tambor. A gente tem aqui o caliper dianteiro, o rotor ou disco de freio dianteiro, o tambor traseiro, cilindro de roda, aqui o cilindro de roda do caliper, válvula de distribuição, cilindro de mestre, onde tudo começa. Aqui o cilindro mestre, a gente vai ver em detalhes depois. Ele distribui a pressão hidráulica através da tubulação hidráulica. Aí o sistema todo é guarnecido por válvulas, tem válvulas de ajuste, válvulas proporcionadoras. Hoje em dia, nas instalações mais recentes, com a introdução do ABS, do EBD, de todos esses sistemas eletrônicos de distribuição de pressão de frenagem, muitas válvulas foram tiradas de linha e não fazem mais parte da instalação do sistema de freio, porque elas foram substituídas, na realidade, por todo o conjunto eletrônico que faz essa distribuição, como o EBD, que é linkado ao ABS, e o EBD é Electronic Brake Force Distribution, ou seja, a distribuição eletrônica da força de frenagem. Algumas válvulas elas ainda se mantêm em alguns veículos, principalmente em SUVs e picapes, quando, por exemplo, você precisa de maior pressão no eixo traseiro, aí então você tem uma válvula proporcionadora de carga ou load sense valve, que a gente vai ver também como é que ela funciona, ok? A próxima instalação é uma configuração típica disco-disco. Em muitos carros hoje top de linha e já existem no Brasil com montagem com freio a disco traseiro, que é um fator de segurança. As montadoras vinham há algum tempo atrás isso como um fator de custo, mas na realidade é um fator de segurança porque você permite um maior percentual de frenagem no eixo traseiro, apesar de que nos nossos veículos ainda o freio a disco traseiro é um disco sólido, o freio dianteiro é um disco ventilado, porque o freio traseiro não precisa ainda, em nossos veículos de linha, um poder de frenagem tão grande assim, né? Com exceção dos freios de alta performance dos veículos esportivos. O sistema é guarnecido também por válvulas nessa ilustração, né? A gente vê válvulas
proporcionadoras, a válvula de pressão residual e tudo mais, o cilindro mestre, e aí vai. Ok? Bom, este aqui é um outro sistema e a gente vai analisar as considerações de natureza física. Aqui a gente tem um cavalete de freio. E esse cavalete de freio, ou caliper, é guarnecido por 2 pistões. Aqui um freio a tambor traseiro com cilindro e roda. Toda essa tubulação é preenchida com fluido sob pressão positiva. Então, nós temos a tubulação, temos o ar sob pressão negativa na câmara posterior do servo-freio. Aqui na câmara anterior do servo-freio é uma câmara bipartida, guarnecida, separada por um diafragma. E a gente vê o pedal de freio, a força do motorista, a multiplicação pela relação de alavanca, e a gente vai ver como tudo isso se processa. Na realidade, o servo-freio é um sistema para reduzir o esforço de pedal. E a gente vai ver como é que ele funciona. Ao você acionar o pedal de freio, você permite, através de válvulas, que o ar sob pressão atmosférica entre na câmara anterior do servo-freio, ele pressione o diafragma, o diafragma é linkado aqui, a gente tem uma haste, essa haste tem um assento que é linkado ao diafragma, então quando o diafragma distende para frente sobre a diferença de pressão atmosférica e o vácuo, ele movimenta essa haste, movimenta internamente 2 pistões dentro do cilindro mestre. Aí você tem o circuito primário e o circuito secundário. O reservatório de fluido de freio para alimentar toda a tubulação com líquido de freio. Como é que é gerada essa pressão negativa ou vácuo? Através do coletor de admissão do motor, aquele coletor de admissão, ou seja, quando o coletor de admissão necessita de ar para o motor, geração de ar para o combustível e comburente, ou seja, no caso o comburente é o oxigênio que entra pelo condutor, pelo condutor de admissão. Então, esse condutor, a movimentação dos pistões gera a retirada do ar através desta válvula de sentido único, e aí se forma uma pressão negativa aqui. Então, a diferença entre a pressão positiva e a pressão negativa, a gente vai ver que chama-se força do booster, tá? Então, vamos aqui para a próxima. Aqui é a válvula que eu falei, que ela gera o vácuo na câmara posterior do booster através do coletor de admissão do motor. Então, esse tubo aqui, o ar que é gerado para movimentar o motor do carro, o comburente, para entrar, para fazer a combustão, esse mesmo ar ele é utilizado para gerar pressão negativa na câmara posterior do booster e fazer com que o sistema amplifique a força de aplicação dentro do pedal, dentro do carro. No início, os veículos, de uma forma geral, muito tempo atrás, não usavam o servo-freio, pois eles eram equipados com os freios do tipo servo, como a gente viu, o tambor, o duoservo, o uniservo, os freios a tambores eram do tipo servo. Então eles faziam a força de frenagem basicamente por tudo aquilo que a gente mostrou em termos de freio a tambor duoservo, que eles tinham um fator de freio muito alto, o sistema de freio a tambor duoservo. Com o advento do disco de freio, o disco de freio tem um fator de freio baixo, como a gente viu, né? E aí a força de aplicação era alta, a força de aplicação no pedal de freio.
E isso ocasionava um desconforto grande, principalmente com o advento de mulheres que começaram a dirigir e elas precisavam fazer um esforço muito grande de frenagem no pedal de freio. Então criou-se um mecanismo para reduzir a força do pedal de freio. Esse mecanismo é o servo-freio, ou um booster a vácuo. Esses servofreios eles são dispostos em várias dimensões, 7, 8, 9, dependendo da instalação do sistema de freio, dependendo da necessidade de curvas e tudo mais, do esforço de pedal e do peso do veículo. Aqui a gente vê um servo-freio em destaque. Essa junção é ligada ao pedal de freio, que tem uma relação de multiplicação, e todo esse conjunto é ligado aqui dentro por uma haste que vai internamente no cilindro mestre. E aqui nós temos a câmara posterior e a câmara anterior e o diafragma que guarnece todo esse sistema. E esse diafragma é que faz toda a multiplicação da força por diferença de pressão atmosférica e vácuo, ok? O fluido de freio é alimentado por esse reservatório. Bom, atualmente existem novas gerações de boosters. Eles apresentam uma maior redução de peso, porque eles na realidade são feitos de alumínio com uma espessura de parede bem reduzida e também um comprimento menor para fazer uma instalação mais rápida. E muitas versões de construção de carcaças leves de alumínio que propiciam maior redução de peso e também características de deflexão otimizadas, porque tudo isso trabalha sob a ação de forças, né? E aí a deflexão pode interferir justamente nessa parte de multiplicação da força, de aumentar a força de aplicação do pedal de freio. E a gente tem que levar em consideração também que o diafragma tem uma curva, então ele é um elemento de borracha, e como todo diafragma, também cilindros de freio de veículos comerciais, cilindros de ar, né? A gente tem a curva do diafragma, e essa curva ela distende até um certo ponto, depois ela para de distender, para de se deslocar, né? E para de gerar a força necessária. Bom, a câmara bipartida que utiliza o vácuo do coletor de admissão para multiplicar a força aplicada ao pedal de freio. A criação do vácuo ou depressão se faz na câmara posterior e anterior do diafragma, importante elemento que propicia as características únicas ao funcionamento, através da sua curva. A pressão atmosférica é propiciada pela abertura da válvula acionada pelo pedal de freio dentro do automóvel. Então a gente tem pressão residual e pressão absoluta mais a depressão. A pressão residual vezes a área do diafragma, ou seja, a diferença entre a pressão atmosférica absoluta e a depressão vai gerar uma pressão residual. E em função da área do diafragma, um elemento circular de borracha, você tem a força do booster. A relação de servo à força do booster, via de regra, na maioria dos casos, e dependendo do fabricante, é 1:5. Todo esse sistema ele é guarnecido por válvulas. E existem vários fabricantes de booster, grande parte são fabricantes também de calipers e de freios a tambores, ou seja, eles se especializaram em fazer todo o sistema de frenagem, todo o sistema que vai na montagem de um veículo, freio dianteiro, freio traseiro, o booster, toda a parte de ABS, toda a parte de elementos eletrônicos hoje em dia, inclusive com a geração de freios de boosters eletrônicos e de calipers eletrônicos, onde não precisa mais a força hidráulica, o hidráulico para movimentar os cilindros de roda do caliper. Na realidade, isso é tudo elétrico, tá? Aqui a gente vê um booster desmontado,
Então a gente vê aqui a válvula de retenção, porque ela é de uma mão só, uma via única, para justamente quando ela tira o vácuo da câmara posterior, ela não deixa esse vácuo escapar, a pressão negativa escapar. Você tem a diafragma, uma membrana, né? Válvula de pressão, filtros. Aqui tem um filtrozinho que é para quando você aperta o pedal, quando esse filtro está com algum defeitozinho, ou a válvula de pressão está com um defeitozinho, ela faz um tch, tch. Aí significa que está na hora de você trocar isso daí. Válvula de pressão, também tem uma válvula para manter a pressão atmosférica agindo aqui nesse diafragma, tá? Então, o que é uma válvula de retenção? É um one-way valve, ou seja, uma válvula de sentido único. Ela permite a retirada da câmara através da ligação com o coletor de admissão do motor. Desligou ou vazamento na mangueira, ela garante que não ocorre perda do vácuo no sistema. Isso daí é o seguinte, você percebe isso quando você desliga o carro, ainda você vai pisar no freio, você tem um pouco de ação de vácuo. Mas tem uma hora que o pedal fica duro, que significa que perde-se todo o vácuo. E aí a pressão atmosférica não tem mais aquele diferencial entre a pressão absoluta menos a depressão para fazer a tal da força do booster atuar, né? Então, a válvula de depressão é montada na parte anterior do diafragma, impede que o vácuo se forme quando da abertura de válvula para a pressão atmosférica. Então tem uma válvula também que ela supre esse sistema, impede que quando você aciona o pedal de freio, o vácuo se forme quando da abertura dessa válvula para a pressão atmosférica. Então todo esse sistema é bastante inteligente e a gente vai continuar vendo ele daqui para frente, ok? Eu finalizo aqui e na próxima aula eu vou fazer com que vou explicar um pouquinho como é a operação do servo-freio do booster, ok? Eu vou fazer aulas mais curtas para elas não ficarem também muito maçante, muito difícil em termos de teoria de explicar isso tudo para vocês, ok? Mas eu vou continuar na próxima semana. Obrigado e não se esqueçam, se vocês gostarem, dá um likezinho, compartilha, para que a gente também fique incentivado de continuar fazendo, ok?